Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura proposta pela nossa igreja para o terceiro domingo da quaresma do ano C. A segunda leitura se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 6, versículo 10 e versículo 12, que diz assim: Irmãos, não quero que ignoreis o seguinte. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés sob a nuvem e pelo mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual de fato. De fato, bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, e esse rochedo era Cristo. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Não murmurei como alguns deles murmuraram, e por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Amado irmão, amada irmã, olhando para esse texto, pode ser que a gente não compreenda muita coisa, mas eu preciso clarear para você toda esta realidade. Primeira coisa, queria logo esclarecer o que está dizendo aqui no versículo 4, o rochedo espiritual que os acompanhava. Na verdade, tinha-se uma ideia de uma tradução rabínica que, ao olhar para um relato lá de Números capítulo 20, versículo 8, dizia que de fato um rochedo acompanhava o povo conforme eles caminhavam. Paulo se utiliza dessa tradição rabínica para dizer que, espiritualmente falando, esse rochedo é Cristo. Então é Cristo quem acompanhava o povo. E aqui você observa que nessa leitura fala sobre o batismo, do alimento, que é o maná, bebida espiritual, toda esta realidade, inclusive o próprio rochedo que era Cristo os acompanhava. Mas esse povo desagradou o Senhor, morreram e ficaram no deserto. E aqui, depois Paulo vai dar uma orientação em cima disso. Mas a grande pergunta é, por que Paulo falou isso? Vou te ajudar a entender. No mundo grego, existiam muitos templos em que aconteciam sacrifícios de animais. Os animais eram oferecidos aos deuses. E o que acontecia? Uma parte daquele animal era queimado, oferecido de sacrifício. Outra parte ficava com os sacerdotes, daquela crença que eles tinham. E aí sobravam restos. E aí o povo tem a seguinte pergunta: nós podemos comer ou não o resto destes animais? É lícito comprá-los porque eles viviam comercializando, Obviamente por um preço ainda mais barato, aquele resto. Então o povo tem essa dúvida. O que Paulo vai fazer? Ele lembra do batismo, do alimento espiritual que nós podemos trazer hoje para a Eucaristia, do próprio Cristo que caminha conosco. E Paulo lembra que mesmo assim, eles acabaram desagradando a Deus, morreram e ficaram no deserto. Ou seja, o batismo, a Eucaristia, os sacramentos como um todo. Mesmo vivenciando todos eles, nós ainda podemos desagradar a Deus. Isso nos leva a compreender, por exemplo, que os sacramentos e a própria oração não é um passe de mágica. Muitas vezes a gente acha que é, se eu tiver com um terço no bolso, se eu for todos os domingos para a missa, não vou sofrer, nunca vou ser assaltado, nunca vou morrer, nunca vou isso ou aquilo. Amado irmão e irmã, a oração e os sacramentos não são mágicas. De forma nenhuma. Coloque isso na sua cabeça. Por isso que Paulo então exorta. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Ou seja, a gente deve, mesmo vivendo todos esses sacramentos, essas práticas, a gente não deve desejar coisa mal, a gente não deve viver uma vida errada, a gente deve perdoar, a gente deve amar. E ele vai dizer ainda, não murmureis como alguns deles murmuraram, Por isso aconteceu tudo isso. E portanto ela ainda vai dizer algo muito profundo. Quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Não achemos que só porque a gente não está fazendo aqueles sacrifícios, já somos completamente santos, preparados e irrepreensíveis. Mas quem está de pé, vigie para que você não caia. Essa é a grande reflexão que a segunda leitura nos traz. E dá para perceber a íntima ligação com a quaresma, Cuidado para não acharmos que o jejum, a esmola, a penitência que fazemos é um passe de mágica, tá bom? Coloquemos uma coisa no nosso coração. O que mais importa é o nosso coração transformado e completamente direcionado para Deus. Que Deus te abençoe e te espero amanhã, que é ao meio-dia no canal, onde já vai ao ar a reflexão do Evangelho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo, comente e compartilhe com outras pessoas. Assim você me ajuda a evangelizar, tá bom? Que Deus te abençoe e até mais.